da Associação de Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, ADVSF, que promove esta iniciativa em conjunto com o Sr. Dr. José Augusto Marques Ferreira da Rocha. Permitam-me, pois, saudar-vos nesta tarde de dezembro, agradecer a vossa comparência, a disponibilidade do vosso tempo e, designadamente, o terem podido honrar esta iniciativa que reputamos de grande importância. Permitam-me, nomeadamente, saudar presentes nesta sala o Sr. Professor José Pureza, Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação deste órgão de soberania e do seu ilustre Presidente, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, bem como os excelentíssimos Srs. Doutores Orlando Nascimento, Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, os Srs. Doutores Vice-Procurador-Geral da República, Adriano Cunha, em seu nome pessoal, em representação da Sra. Procuradora-Geral, Dra. Joana Marques Vidal, bem como o Sr. Juiz Conselheiro, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Sr. Dr. Vítor Manuel Gonçalves Gomes. Todos os outros vários advogados e advogadas aqui presentes, amigos, outros que não estão ligados diretamente ao mundo direito, também a mulher e a filha do nosso conferencista, doutora Lucina Sobral, e a menina Patrícia Rocha. Na mesa encontram-se, além de mim próprio, do meu lado direito, a Sra. Doutora Ivone Cordeiro, que, não obstante ser membro da direção da ADVSF, da Associação de Advogados Sem Fronteiras da Língua Portuguesa, está aqui na qualidade de representação e com mandato expresso da Comissão dos Direitos do Homem e hoje com uma designação mais ampla da natureza, dos animais, enfim, uma designação amplíssima desta nossa Ordem dos Advogados e em representação também expressa a seu pedido do Sr. Presidente dessa Comissão, o Sr. Dr. Alfredo Castanheiro Neves. Em seguida encontra-se também o Sr. Dr. José António Vilhena Pereira da Costa, ilustre advogado, membro da direção da ADVSF. E, do meu lado esquerdo, a Sra. Doutora Isabel da Silva Mendes, distinta advogada, membro também da direção da ADVSF. E aquele que eu e a quem me coube a honra de, em breves palavras, apresentar, o Sr. Dr. José Augusto Marques Ferreira da Rocha, mais conhecido em termos profissionais, enquanto ilustre advogado que é, como José Augusto Rocha. Muito obrigado pela vossa presença. Palavras muito breves. Corria um ano já ido, não propriamente em março, mas em outubro, quando numa região serrana, Viseu, conheceu a luz do dia um jovem que veio e vem e tem e está tendo e terá uma vida de assinalar. Deram-lhe o nome que acabei de há pouco enunciar. José Augusto Marques Ferreira da Rocha. Devo dizer, numa breve declaração de intenções, que sou amigo do Dr. José Augusto Rocha há algumas dezenas de anos. E somos também colegas de escritório. E somos companheiros e amigos de várias outras tarefas nesta vida. E na próxima, para aqueles que nela acreditam, logo veremos quem lá chegar. O que eu quero dizer-vos é que o Dr. José Augusto Rocha, nascido em outubro de 1938, homem das Serras, do concelho de Castro Daire, embora nascido em Viseu,
cedo começou a destacar-se. E se há alguma coisa que merece uma mais particular referência, é esta. José Augusto Rocha, irei tratá-lo assim, se me permitam e se me permites, foi também aluno de um professor que, alguns anos mais tarde, tive também a possibilidade e a honra de ter como docente. Chamava-se, para alguns eventualmente que possam ter conhecido, porque há professores que nos marcam a vida, assim é a palavra do dócil, Luís Simões Gomes, professor de português, latim, literatura, homem íntegro, sabedor, conhecedor. Depois de ter falado com o José Augusto Rocha sobre essa matéria, muitos anos são passados, verifiquei, sem qualquer tipo de dúvida, que realmente era o mesmo e continuava a ser a mesma pessoa. Isto para dizer o quê? Que, certamente, entre muitos outros, mas este permite-me destacar por ter sido comum, é um homem que, pela verticalidade da sua ação, pelo magistério do seu ensino, pela qualidade do que era o seu relacionamento nos tempos de antes do 25 de abril de 74, com a curiosidade científica que punha em relação a jovens alunos do secundário naquilo que então se chamava o antigo 6º e 7º ano do liceu, hoje já com outras denominações, permitiu, apesar de um intervalo de alguns anos, a nossa geração é sensivelmente diferente, cerca de uma dúzia de anos, permitiu ligar. E é por isso que eu vos falo, porque, como dizia o poeta Eduardo Guerra Carneiro, também já falecido, isto anda tudo ligado. A questão é encontrar o fio da meada, a ponta. E, efetivamente, a ponta encontra-se de muita maneira, de muitas formas. E com o Dr. José Augusto Rocha encontra-se sempre neste terreno, no que se chama a luta, a defesa dos direitos fundamentais, das liberdades, das garantias. Aquilo que alguns chamam, e sem pretender acoimar em termos da primeira, segunda ou terceira, ou ainda mais geração, direitos humanos. Aqueles que, hélas, como diriam alguns, nunca estão resolvidos, nunca estão acabados, é sempre uma luta constante. Onde quisermos olhar e esguardar, se virmos com atenção, umas vezes mais na primeira linha, outras um pouco mais atrás, mas sempre no ponto certo, encontramos, entre outros, mas neste caso e agora, o Dr. José Augusto Rocha. Cedo começou, ainda na universidade. O Dr. José Augusto Rocha integra aquele conjunto de estudantes que, mercê da sua atividade e da luta por questões fundamentais, em 1962, sendo membro da direção da Associação Académica de Coimbra, onde estudou e fez o seu curso de Direito e acabou por se formar, eu ainda utilizo esta designação, foi expulso de todas as escolas públicas nacionais pelo período de 2 anos por decisão do Senado da Universidade de Coimbra. Porquê? O pretexto era a organização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes. Na sua origem está, como vamos ver, o José Augusto Rocha. Mas também era membro da redação da Via Latina, a revista da Associação Académica de Coimbra, e de grande memória e de grande intervenção e ação. Mas também, agora podíamos utilizar muitas adversativas. Como o tempo é escasso e a vossa paciência, obviamente, ainda muito mais, e não vieram para me ouvir a mim, eu vou prestes a acabar. O que vos posso dizer é que este jovem estudante de Direito não ficou por aqui na sua ação. Inscrito na Ordem dos Advogados em 1968, se a memória não me falha e a aritmética ainda é o que era, dentro em breve farás 50 anos de inscrição, o Dr. José Augusto Rocha é um dos mais notáveis advogados portugueses. Não tenho qualquer dúvida em poder afirmar isso, e não é meramente uma questão de amizade que me faz dizê-lo. É tão só,
e apenas a simples verdade dos factos. Pelo rigor da ação, pela clareza da palavra, pela esbelteza da pena, pela verticalidade da conduta, pela assunção plena da solidariedade, pela afirmação corajosa dos direitos fundamentais, pela luta sem tibiezas, pela liberdade, o Dr. José Augusto Rocha cedo começou a marcar a ação onde se encontrava. Um dos seus episódios mais conhecidos é precisamente enquanto advogado e defensor de presos políticos no regime do denominado Estado Novo, sem entrar na polémica se estaríamos perante um regime autoritário, como alguns querem dizer, ou um regime fascista ou fascisante, mas que aqueles que nele viveram e nasceram, e mesmo aqueles que dele ouviram falar, e convém que da memória se guarde sempre o essencial, pois sem ela não há vida que mereça a pena viver, nem ação que mereça a pena realizar e recordar. O Dr. José Rocha esteve no Tribunal Plenário de Lisboa uma ação juntamente com outros ilustres, corajosos advogados, alguns deles falecidos, alguns ainda vivos, como por exemplo o pai do Dr. José Pereira da Costa, Dr. Joaquim Pereira da Costa, também um ilustre advogado, ainda hoje felizmente vivo e que também teve ação destacadíssima nesse campo. Mas teríamos, por exemplo, como objeto da sua ação, alguns nomes de que só mencionarei sem estultice e procurar ser exaustivo, meia dúzia. Francisco Canais Rocha, que para uns poderá ser ainda lembrado, Diana Andringa, José Mário Costa, aqui presente, e que também aproveito para saudar, particular amigo e companheiro do Dr. José Augusto Rocha, e um dos homens e mulheres que esteve na origem de movimentação recente para algo de muito justo que se realizou no dia 5 de dezembro, vão passar depois de escassos dias, e que mencionarei já de seguida. Mas também Polido Valente, Fernando Rosas, a Misé Morgado, agora chama-se Maria José, não é? Maria José Morgado, e vários outros. Podíamos continuar por aí. O que é que significa isto? Em tribunal plenário, em que, sob a batuta de alguns magistrados, que eu tive a oportunidade de conhecer, porquanto meu pai, que nunca foi membro dos tribunais plenários e não foi por acaso, era magistrado, mas, por exemplo, no Ministério Público, o Dr. Lopes Saraiva, o Costa Saraiva, exatamente, Costa Saraiva, o Lopes de Mel também, o Lopes de Mel no Ministério Público, o Dr. Duarte Teves é também um ilustríssimo advogado, nosso colega de escritório que foi amigo de sempre no coração, intervenção com o Dr. José Augusto Rocha e, como veem, já me corrijo, e bem, que é sempre bom, é para isto que servem os amigos e o ponto, embora não contratado. Mas o Dr. Bernardino Sousa, esse na judicatura propriamente dita, o Dr. Morgado Florindo e vários outros. Essa seria outra matéria. Espero que um dia o Dr. José Augusto Rocha, se assim o entender, puder e quiser, sobre ela, vá falar. Mas há algo mais que queria referir. Esta atividade, pode-se pensar, só ocorreu antes do 25 de abril de 74. É uma data marcante. Para mim, permitam-me, a mais marcante de toda a minha vida. Só para isso já valeu a pena ter nascido. Mas o que eu quero dizer-vos é que, essencialmente, o Dr. José Augusto Rocha também, no pós-25 de abril, tem uma atividade e uma ação extremamente marcante. E muita dela no seio da Ordem dos Advogados. Foi membro da direção de Caixa de Previdência. Nos últimos anos do regime caído em 74 e nos primeiros imediatamente. Aí vai ter ocasião, e precisamente aí não falarei mais porque é o objeto daquilo que nos vai dizer o ilustre e distinto bastonário, Dr. Ângelo de Almeida Ribeiro,
com quem teve a oportunidade de privar, de trabalhar e de que nos vai falar. E aproveito neste momento para saudar e agradecer a presença também do ilustre advogado e seu ilustre filho e meu colega de faculdade, o Sr. Dr. Ângelo de Almeida Ribeiro, que, entretanto, entrou também. Significa isto que a Caixa de Previdência, num momento muito difícil, contou também com a intervenção, já com a presença do Dr. Chencora Camutim, que já faleceu, e era também um companheiro destas atividades de luta e defesa pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Mas não só isso. O Dr. José Ostrocha está presente em todas as ações, em todas as intervenções, em todos os movimentos coletivos e não só, que ao longo de cerca de 40 e poucos anos ocorreram nesta ordem. Tenho a honra de, na qualidade de primeiro vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, e com prévia aquiescência do então bastonário, embora ele hoje pareça ter-se esquecido disso, entre outras coisas, não é? O Sr. Dr. António Marinho e Pinto, ter convidado o Dr. José Ostrocha para presidente da Comissão de Direitos Humanos. Falo-ia hoje novamente e devo dizer que nada mais adequado em toda a função da Ordem, e muitas seriam, para o Dr. José Ostrocha, pela sua estrutura, personalidade, passado e presente, do que essa função, que enobreceu. A situação não correu tão bem como se desejaria, e o Dr. José Ostrocha, em 2009, demitiu-se, apresentou a sua demissão dessa Comissão de Direitos Humanos. Parece que é uma saga, porque eu sucedi-lhe, e passado algum tempo fui eu que fui demitido. Portanto, isto anda tudo ligado, como dizia o poeta, que falámos há pouco. O que acontece é que o Dr. José Ostrocha, as coisas às vezes demoram, mas vão sempre a tempo. E como diz o nosso povo, mais vale tarde do que nunca. E na liberação recente da sua Comissão dos Direitos Humanos, vou-lhe dizer, utilizar a designação abreviada, foi por essa comissão, em cuja representação se encontra o Sr. Dr. Ivano Cordeiro, decidido, deliberado, conceder ao Sr. José Ostrocha o título de Presidente Honorário da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Nada mais justo, ainda há muito por fazer, mas é já alguma coisa. 2 notas mais. Falei há pouco do José Mário Costa e outras pessoas tiveram um papel destacadíssimo, justíssimo. A 5 de dezembro deste ano, no Palácio de Belém, o chefe de Estado condecorou, entre outras individualidades, o nosso conferencista de hoje, José Augusto Marques Ferreira da Rocha, com a Ordem da Liberdade, no grau de grande oficial. Era esta que lhe impunha, porque ele trata-a por tu, convive com ela diariamente. Finalmente, e muitas coisas mais haveria a dizer, mas não quero ir além do que já foi, quase poderia afirmar que o Dr. José Ostrocha é verdadeiramente, como diria o Zé Fernandes, na Cidade e as Serras, quando vêm do 202 dos Campos Elíseos e vão pela serra, ali por Tormes, isto diz, e se non è vero, bene trovato, o Zé Maria Essa de Queiroz. E escreveu e foi publicado um ano antes da sua morte, em 1899, na Revista Moderna, e publicado em 1901 já em livro. E então, na Cidade e as Serras, afirmava este nosso jurista, diplomata, cônsul e, sobretudo, notabilíssimo escritor. É um príncipe da grande ventura, pondo nas palavras do Zé Fernandes a referência ao Jacinto. Pois bem, o José Ostrocha, permitam, com todo o respeito e cuidado, é um príncipe da grande ventura por ser o homem que é. E como o homem é ele próprio e as suas circunstâncias, como é bem sabido, no positivo e no menos positivo,
é no seu todo, devo dizer que é uma honra podermos hoje ter connosco o Dr. José Augusto Rocha para nos falar do bastonário Ânjo de Almeida Ribeiro. E a ADVSF, associação criada e que engloba vários juristas nos finais de 2014, honra-se de poder promover, em conjunto com o nosso conferencista, esta iniciativa, admitindo que outras seguirão, apesar do tempo escasso que tivemos. E, finalmente, agradecendo ao Sr. Dr. Guilherme Figueiredo, Presidente da Ordem dos Advogados e seu bastonário, a cedência do Salão Nobre da nossa Ordem, realmente local primeiro, onde um advogado com a envergadura do José Augusto Rocha pode e deve falar para advogados e para todos. José Augusto Rocha, o homem que vem em nosso auxílio. Muito obrigado.